Seja bem-vindo ao canal Ortopedia 360, o nosso ponto de encontro para aprender, discutir, compartilhar, trocar ideias sobre ortopedia veterinária. Antes de mais nada, se você quer em primeira mão todos os nossos vídeos, dá um joinha e se inscreve no canal para você receber todas as notificações. Valeu? Hoje a gente vai conversar sobre parafuso canulado. E parafuso canulado é esse carinha aqui, ó. Qual é a diferença do parafuso canulado para um parafuso convencional? É que a parte interna dele é uma parte oca, porque justamente você usa o parafuso canulado com um fio guia. Então esse fio guia, ele entra por dentro do parafuso, a broca é canulada, a chave é canulada, como vocês podem ver nessa demonstração que eu estou fazendo para vocês. E a grande vantagem disso é que você pode fazer uma fratura articular minimamente invasiva. Você pode usar o fio como guia para a passagem do seu parafuso e fazer a compressão. Olha que detalhe extremamente interessante, ó. Você tem dois passos de rosca diferentes. O passo da porção final do parafuso é diferente do passo da cabeça do parafuso, fazendo com que, ao entrar o passo da cabeça do parafuso no osso, essa diferença de passos de rosca cria a compressão interfragmentar. Então, se você tem uma fratura articular, você pode usar um método minimamente invasivo, usar o fio guia e fazer a compressão interfragmentária com esse parafuso, o que economiza uma enormidade de passos no teu procedimento cirúrgico. E uma das coisas que eu procurei trazer para a gente discutir são artigos científicos, e isso eu vou fazer ao longo de todos esses próximos vídeos, mostrando para vocês o que a ciência fala a respeito desses implantes. Então vamos dar uma olhada nesse artigo científico que fala justamente sobre o uso do parafuso canulado. Esse é um trabalho da Universidade Yonsei, localizado em Seul, na Coreia do Sul, que compara, comparação biomecânica, do uso de dois parafusos canulados de 2,3 mm versus um parafuso cortical de 3,5 mm em um modelo de junção sacroiliaca. Tá? Como detalhe, esse é um estudo cadavérico, então assim, a gente tem que levar em consideração as limitações do estudo, mas é um estudo muito importante, é um estudo muito interessante, porque ele traz justamente a possibilidade da gente usar os parafusos canulados. Tá? Então, na metodologia, ele descreve claramente quais são os testes que vão ser utilizados e principalmente a inserção dos parafusos. Tá? E como a gente pode ver, a inserção dos parafusos ela foi feita de maneira minimamente invasiva. Tá? Então isso é extremamente importante para a gente entender qual é a dinâmica ou qual é a facilidade que esses parafusos nos trazem na nossa rotina do dia a dia. Tá? Então a gente pode fazer uma cirurgia de luxação sacroiliaca ou uma cirurgia de fratura articular de maneira minimamente invasiva. Tá? Então, isso é extremamente importante também levar em consideração, e eles fizeram estudos tomográficos, do posicionamento dos implantes, para ver se atingiu a posição e a disposição adequadas para a realização do estudo. Tá? Então, quando se colocavam dois parafusos canulados, eles eram distribuídos igualmente ao longo do espaço, e quando você tinha o parafuso compressivo, o parafuso cortical, ele era um parafuso único. Tá? Depois disso, os espécimes foram todos dissecados, e as pelvis e a articulação do sacro foi separada, e aí os ensaios mecânicos aconteceram. E como resultados, o que esse trabalho mostra para a gente? Isso é extremamente importante. Tá? Que quando a gente faz dessa maneira, pelo menos nesse estudo, todos os parafusos corticais perderam a compressão. Tá? Todos os parafusos corticais perderam a compressão. Ao passo que os parafusos canulados, eles mantiveram a compressão. Então isso é um ponto favorável aos parafusos canulados. No entanto, os parafusos canulados, alguns deles tiveram algumas falhas do próprio implante. Tá? Então isso é extremamente importante levar em consideração. A cabeça de alguns parafusos foi danificada ao longo do processo. Tá? Então você pode acabar perdendo a compressão por conta de uma perda do implante. Tá? Mas via de regra, o que aconteceu? Como resultados finais, o que esse trabalho mostra para a gente? Que
a facilidade da implantação do parafuso canulado, ela é algo significativamente visível quando a gente vai comparar com o parafuso cortical, e que os resultados das análises biomecânicas fizeram com que o parafuso canulado tivesse um resultado extremamente semelhante ao parafuso cortical. Então, esse trabalho mostra para a gente com muita clareza que é possível a gente fazer o parafuso canulado no tratamento da luxação sacroiliaca. De novo, né, o que a gente tem que levar em consideração, e eu acho que isso é fundamental a gente entender, porque a gente está falando de um único trabalho, né, de um único artigo científico, que a gente utilizou, né, nesse artigo científico, ele foi utilizado o modelo cadavérico, então às vezes os modelos cadavéricos eles não refletem a condição clínica do paciente ou claramente a situação clínica em que esse implante vai ser submetido, mas sim somente a condição mecânica, né? Mas é um artigo que mostra que a gente tem uma alternativa muito, muito interessante para utilizar, né, mantendo as suas os seus devidos cuidados, que a gente pode utilizar esses parafusos na rotina da medicina veterinária. Beleza? Então esse é um artigo que eu achei bastante interessante, de uma técnica que eu gosto muito, né? O parafuso canulado ele pode ser mais utilizado na nossa rotina. A gente deve, né, cada vez mais buscar essas inovações, né, no ponto de vista de implantes, né? O mercado veterinário ele tem muito a crescer e eu acho que esse é um caminho sem dúvida nenhuma. Beleza? Então, mais uma vez, se você gostou, dá o like aí, dá o joinha, compartilha e se inscreve no canal para você ter os nossos novos vídeos, as nossas novas conversas. Valeu? Ortopedia 360, excelência em ortopedia veterinária.